Salve, salve, meu amigo professor Douglas. Seja bem-vindo, meu irmão. Bom dia, galera. Bom dia, Renato. Todo mundo bem? Bom dia, meu irmão. Graças a Deus, tudo Bom beleza. demais. Isso aí, show de bola. Bom Ótima dia, aula. E pessoal. você, tudo bem? Tudo bem? Bom demais. Melhor estraga, né? Show de bola, meu irmão. Ó, ótima aula para você. Valeu, obrigado, Renato. Um abraço, meu amigo. Tchau, tchau. Abraço. Fala, galera. Todo mundo bem? Todo mundo consegue me ouvir bem aí? Tudo bem, galera? É um prazer incomensurável, inenarrável, inadescritível estar aqui novamente com vocês. Hoje, se tudo der certo, nós vamos fechar Roma Antiga, vamos fechar a civilização romana e deixar ali o terreno preparado para entrarmos na Idade Média, né? Nós já viemos estudando Roma, já tivemos 2 aulas só analisando Roma Antiga, Roma Antiga em seu aspecto de formação em um primeiro momento, passando pela chamada monarquia romana, e paramos na nossa última aula fechando a República Romana com a expansão de Roma. Tudo bem? Então, com sangue no olho, faca nos dentes, vem comigo aqui para o nosso slide para a gente continuar a nossa aula. Tudo bem? Deixa eu abrir aqui o nosso slide, projetar para vocês. Só um pouquinho, galera. Bom dia, meu bom professor. Tudo bom com o demais. senhor? Bom demais. Deixa eu voltar aqui de novo. Beleza, show de bola. Todo mundo consegue ver aí o slide tópico D, expansão de Roma, não conseguem? Vocês estão conseguindo visualizar aí? Alguém pode liberar o microfone e falar aí comigo? Sim. Legal. Então, pessoal, o que a gente veio estudando até a nossa última aula da semana passada, sábado passado, né? A gente fechou na expansão de Roma. Nós vimos que a expansão de Roma se deu por duas formas, ou por guerras, tiro, porrada e bomba, ou por alianças e acordos com as cidades, com os povos que estavam dentro do território que seria dominado por Roma. E só lembrando, Roma começou com uma pequena cidade, uma pequena fortificação às margens do rio Tibre, lá na Península Itálica, e dali da Península Itálica, Roma se expandiu de tal forma a se tornar um dos maiores impérios da antiguidade, dominando parte da Europa central e sul, parte da Ásia Menor e a região do norte da África. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, eu vou saltar lá para o finzinho para vocês verem esse mapinha aqui, ó. Olha, isso tudo aqui é o Império Romano, tudo bem? Dividido em Império Romano do Ocidente e do Oriente. Roma se estendeu por parte da Europa, a Europa central e sul, pela Ásia Menor e o norte da África. Foi o primeiro grande império a se estender por 3 continentes diferentes, ok? Roma foi o primeiro grande império a se estender por 3 continentes diferentes, Europa, Ásia e África, ao ponto de chamar o mar Mediterrâneo de Mare Nostrum. Aí a gente viu o seguinte, o primeiro caminho foi dominar a Península Itálica. Beleza. Aos norte tinham os gauleses, que foram sempre uma pedra no sapato dos romanos, até Júlio César, nós vamos falar hoje dos gauleses e Júlio César, ao sul as colônias gregas, que preferiram aliança, porque a aliança entre as colônias gregas e Roma seria benéfica para ambos, principalmente por questões de comércio, e depois o próximo passo seria conquistar o mar Mediterrâneo. E nós vimos, o desafio do mar Mediterrâneo eram os cartagineses. Cartago, uma colônia fenícia, ali no norte da África, onde eu estou hoje é o atual país chamado Tunísia, mais ou menos, né? Cartago, ela monopolizava o comércio naquela região. E aí, Cartago significou o obstáculo de Roma para conquistar o comércio, dominar o comércio e todo o mar Mediterrâneo. E ocorreram guerras, a primeira, a segunda e a terceira Guerra Púnica, quando em 146 a.C., finalmente Cartago foi varrida da face da terra, como diria o próprio general Cipião, a ponto de não sobrar nem um galho seco para passarinho pousar. E realmente Cartago foi varrido da face da terra, e a partir deste momento nós vimos as consequências da expansão de Roma. Consequências como ampliação territorial, domínio sobre o Mediterrâneo e sobre o comércio do Mediterrâneo, o aumento do número de escravos de maneira assustadora. Roma tornara-se, a partir daquele momento, uma sociedade excepcionalmente escravocrata. Então, houve um aumento do número de escravos,
No campo, os camponeses plebeus ficaram desempregados, porque a sua mão de obra foi substituída pela mão de obra escrava, e esses plebeus vieram para cidades romanas, especificamente para Roma, que cresceu assustadoramente. Aí a cidade de Roma cresceu, houve um crescimento urbano populacional, e, consequentemente, nós vamos ter problemas em Roma referente a esse crescimento urbano populacional já. E aí a gente vai entender a crise da República Romana, que são cenas de capítulos de Is Now or Never. Tudo bem, pessoal? Até aí, todo mundo deu mais ou menos uma lembrada do que a gente viu na nossa última aula? Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de perguntar alguma coisa? Professor, em relação a essa questão de conquista e tal, eu estava lendo uma frase que dizia bem assim esses dias. Eu acho que é Júlio César, o imperador. Se ele não tivesse sido assassinado, atualmente a gente estaria falando a língua latim, por causa ele teria dominado aquela região acima da Europa, né? E por isso a gente estaria falando essa língua. É verdade ou não? Então, hoje nós falamos uma língua derivada do latim, né? Que é o português. O português é uma língua derivada do latim. Uma confusão que muita gente faz é achar que Júlio César foi o primeiro imperador de Roma. Ele não foi o primeiro imperador de Roma. Ele foi um dictator e foi também um cônsul único. O filho adotivo dele, o Octávio Augusto, que recebeu o título de César, é que foi o primeiro imperador. Mas você está certo em um aspecto muito interessante, que é se Júlio César, com sua capacidade militar, se ele não tivesse sido assassinado com 23 apunhaladas pelo próprio filho adotivo e sobrinho Brutus, e outros senadores, numa conspiração, muito provavelmente a Europa inteira teria sido dominada pelos romanos. E aí, consequentemente, não haveria essa diferenciação de línguas que temos hoje. Germânico, eslavo, isso não haveria. Haveria predomínio da língua latina em toda a Europa. Você está certo, tudo bem? Sim, professor. O senhor explica argumento. Eu vi essa frase, eu lembrei agora. Ah, legal. Show de bola. Isso aí, a gente vai fazendo essas associações, né? Beleza, galera? Dúvidas, perguntas? Professor, se não for te atrapalhar, você consegue colocar o slide em tela cheia, em modo apresentação? Então, o problema é que se eu colocar o slide em tela cheia, eu não consigo editá-lo. Porque lembra que eu estou preenchendo com vocês? E se eu colocar em tela cheia, eu não consigo. Pode falar. Sim, sem problema. Vamos aumentar aqui, onde tem 85%, para poder, pelo menos, essa imagem que o senhor edita, está maior. Ela fica maior até nesse nível aí. Tá bom assim? Sem cortar o slide? Melhorou para vocês? Tá ok. Então. Show de bola. Licença. Ô, Thaís, é só você dar um zoom na tela se você tiver no celular. Pelo computador também tem como. Obrigada. Show? E aí, galera, nós vamos entrar agora na crise da República e vamos entender como que houve o golpe para o Império, em direção ao Império e a construção do grandioso Império Romano. Tudo bem? Então, quando a gente fala em crise de Roma, a gente tem que analisar os aspectos que levaram a essa crise. O primeiro grande fator que desencadeou a crise de Roma foi a concentração fundiária. Roma se expandiu, porém as terras conquistadas por Roma, elas não foram divididas, muito pelo contrário, ficaram nas mãos da elite dos patrícios. Então, o primeiro ponto que levou à crise de Roma é a famosa concentração fundiária. Muitas terras, praticamente todas as terras dominadas por Roma, ficaram nas mãos da elite dos patrícios. Esse é o primeiro ponto. Aliado a isso, com a crescente concentração fundiária, os camponeses expulsos do campo vieram para as cidades em busca de melhores condições de vida, em busca de trabalho, e, consequentemente, eu terei a concentração fundiária, a concentração urbana populacional. Cidade comum. Pode falar. Aí seria, então, um êxodo rural? Ou não? Aí, nesse caso, seria um êxodo rural. Perfeito. Fruto do desemprego no campo, porque no campo houve a concentração fundiária e a mão de obra escrava substituiu a mão de obra livre. E os camponeses plebeus perderam o emprego no campo, êxodo rural em direção às cidades. E nas cidades eles vão tentar emprego, uma condição melhor de vida. Aí o que vai acontecer com Roma? A principal cidade do Império, a principal cidade, a capital, Roma vai inchar populacionalmente. E aí o problema de uma cidade tão grande populacionalmente
é o abastecimento. Começa um problema sério para Roma, a crise de abastecimento. Não chega alimento suficiente para alimentar toda a sociedade romana, todo o povo romano vivendo naquela cidade. E lei da oferta e da procura. Se tem pouco alimento na cidade, a tendência dos preços dos alimentos é fazer o quê? Subir. E aí eu tenho a alta dos preços dos alimentos. E se os preços dos alimentos sobem, eu tenho a elevação do custo de vida nas cidades romanas. O custo de vida se torna caro viver na cidade de Roma. Somente quem tem recurso, capital, como, por exemplo, os patrícios, que são elite, eles conseguem, mas a plebe, a maioria da população, começa a passar fome. E aí eu tenho problemas como a fome atingindo principalmente a classe mais baixa, escravos e a plebe. E em meio a toda essa situação de cidade urbana muito grande, meio urbano inchado populacionalmente, fome, miséria, eu tenho os escândalos de corrupção do Senado e depois, posteriormente, dos imperadores, né? E aí eu tenho escândalo de corrupção. Ou seja, né, tá feia a situação em Roma. A situação em Roma, a crise romana, e dentre os fatores da crise eu posso selecionar esses daí, mas a sociedade romana enfrenta problemas muito sérios. Na tentativa de resolver os problemas de Roma nessa fase, 2 tribunos da plebe vão se destacar, os irmãos Tibério e Caio Graco. Tibério e Caio Graco vão propor soluções para a crise de Roma. O primeiro deles é Tibério. Tibério Graco, que viveu ali por volta de 133 a.C., Tibério vai propor a seguinte ideia. Ora, se o problema de Roma é a crise de abastecimento e a concentração fundiária, vamos pegar as terras conquistadas por Roma e vamos dividir entre essas pessoas que vivem na cidade. Vamos pegar as terras conquistadas por Roma e vamos fazer uma espécie de reforma agrária. E aí as pessoas vão sair da cidade, vão para o campo, para suas terras, vão começar a trabalhar, e ao trabalharem vão fornecer alimento para as cidades. Pronto, a gente mata 2 coelhos com uma cajadada só. Já que o problema do campo é a concentração fundiária, vamos pegar essas terras que Roma conquistou, vamos dividir entre a plebe que vive na cidade, essa plebe vai para o campo, trabalha e fornece alimento para a cidade. A ideia era maravilhosa. E aí a ideia dele, portanto, era uma ideia de reforma agrária. Aqui, deixa eu voltar aqui de novo. A ideia desse cara é uma ideia ambiciosa e ele propôs a divisão das terras conquistadas por Roma. Só que é um pequeno detalhe aí, galera. Deixa eu diminuir aqui mais um pouquinho, pessoal. Só que é um pequeno detalhe aí. A questão é, será que a elite dos patrícios vai concordar em entregar essas terras para os plebeus? Será claro que não. Exatamente. E, consequentemente, o Tibério vai acabar assassinado. O Tibério foi assassinado. Então, aqui, deixa eu botar aqui mais último. Tibério acaba assassinado. Né? Ele foi assassinado. Ele foi enforcado? Sabe que eu não lembro a maneira como ele foi assassinado? Eu posso ver isso depois para vocês. Mas não lembro se foi enforcado, não. Eu sei que foi assassinado, tá? Tudo bem? Eu posso ver isso depois para vocês como que ele foi assassinado. E, consequentemente, o irmão dele assume como tribuno da plebe. O plebe, o irmão dele, era Caio Graco. Caio Graco, em 123 a.C., ele propôs também ideias ambiciosas quanto, né, deixa eu botar aqui, 13, quanto necessariamente, né, a soluções para a crise, para solucionar a crise de Roma. Caio Graco propôs, por exemplo, dividir não as terras conquistadas por Roma, mas as terras do Estado romano, que eram as terras que pertenciam ao governo, ao Estado romano. Assim, teoricamente, isso não desencadearia a ira da elite, que era os patrícios. É uma ideia interessante. E aí, então, ele propôs a divisão, deixa eu colocar aqui, ele propôs a divisão das terras do Estado romano.
romano. A ideia é interessantíssima, né? Agradou, inclusive, uma elite, um grupo da elite dos senadores, agradou, e ele continuou com o projeto. Só que ele não parou por aí. Ele também defendeu a extensão da cidadania aos povos aliados de Roma. Então, mesmo que o povo não falasse o latim, mas se aliasse a Roma, eles seriam considerados cidadãos romanos. Isso foi polêmico. E por quê, professor? Porque os patrícios, eles consideravam a questão da cidadania uma questão de sangue. Então, por considerar a cidadania uma questão de sangue, os povos aliados a Roma, que não tinham sangue patrício, eles não seriam considerados necessariamente, né, cidadãos de Roma. Eles não podiam ser considerados cidadãos de Roma. Então, ao propor essa ideia, né, ele gerou uma certa polêmica e criou inimigos, oposição. Também propôs a lei frumentária, que estabelecia o valor mínimo, o valor específico, subsidiado, inclusive, pelo Estado, do trigo. Então, o trigo passou a ser subsidiado pelo Estado, porque se o problema era a fome, vamos fazer com que o Estado pague uma espécie de Bolsa Família, né, uma medida assistencialista para sanar a fome das pessoas mais pobres da cidade de Roma. E a lei frumentária foi mais ou menos isso. O Estado romano comprava trigo e não distribuía, mas fornecia um preço mais acessível para a população mais faminta e a população mais, digamos assim, com uma situação mais precária de Roma, tudo bem? E é claro, né, é óbvio que isso criou inimigos, porque os grandes produtores de trigo e a elite patrícia, que não concordava em perder e dividir o direito à cidadania, conspiraram contra ele. Ele teria supostamente recebido uma carta que seria assassinado, assim como o irmão teria sido, tentou fugir de Roma, vendo que não havia mais como fugir, ele cometeu suicídio. Pediu que o seu próprio escravo, na verdade, né, Filócrates era o nome dele, cravasse a espada nas suas costas. E ele cometeu suicídio. Então, um foi assassinato, o outro cometeu suicídio quando viu que não havia mais como lutar contra aquilo que era imposto, ok? Então, deixa eu voltar aqui um pouquinho, diminuiu muito. Professor. Pode falar. Em relação à fome dos plebeus, era desvantagem, porque quem ia para a guerra eram os plebeus. Por que os patrícios não perceberam isso? Muito, contradição de toda política, né? Assim como existem contradições políticas hoje, existia também na época, né? Porque sabendo que os plebeus eram a maioria e o contingente militar maior, deveria haver uma preocupação muito grande com eles, né? Porque eles são os responsáveis pelas guerras, né? Mas, infelizmente, o governo romano, o Senado romano, estava preocupado com os próprios prestígio, a fama, o poder e o status social deles, né? E não com os plebeus. Tudo bem, galera? E, aliado a tudo isso, né, vejam que a situação está complicada. Aliado a tudo isso, estoura dentro de Roma guerras civis e revoltas civis. Então, estourou dentro de Roma uma série de guerras civis e revoltas de escravos. Roma pipocou em revoltas de escravos em várias partes de Roma, guerras civis, ou seja, guerras internas. Não sei se eu falei para vocês, mas o Senado romano era muito comum que ele fosse dividido em uma espécie de partidos políticos, que os historiadores gostam de chamar de facções. Haviam várias facções de senadores dentro do Senado, lembrando, são 300 senadores, né? E essas facções viviam em conflito entre si. E esse conflito se estendeu por guerras civis. Então, ali em Roma, antes da proclamação do Império, ainda no século I, final do século II, início do século I, estouraram guerras civis e revoltas de escravos. A mais famosa revolta de escravos, vocês talvez conheçam, a revolta de Espartacus, por volta de 73 a 71 a.C., quando escravos originários da Trácia, região onde hoje é a Grécia, eles que tinham acesso a armas, porque tinham treinamentos e eram escravos gladiadores, acabaram declarando guerra a Roma, se revoltando contra Roma. E foram, né, duramente combatidos pelos romanos. E eles, é claro, quase derrotaram Roma. Cláudio Gleber, que foi um cônsul romano que foi mandado para enfrentar os espartacos aos pés do Monte Vesúvio, o mesmo Monte Vesúvio que em 79 depois de Cristo explodiria e levaria Pompeia e Herculano para os ares, né? Ali aos pés do Monte Vesúvio,
o Cláudio Glaber enfrentou a revolta de Espartaco e todos os seus 12 mil homens foram massacrados aos pés do Monte Vesúvio. E depois vieram Pompeu e Crasso. 2 cônsules foram mandados para combater a revolta de Espartaco. Vejam isso. Um cônsul não deu conta. Precisaram enviar 2 cônsules, quase 5 mil homens, quase 5 legiões, aproximadamente quase 30, 40 mil homens, para combater a revolta de Espartacus. E aí não tinha como, né? O contingente militar era muito grande, a revolta foi massacrada e 6 mil escravos foram crucificados na Via Arpia. A Via Arpia era o caminho de Roma a Pápua, principalmente. Era a principal via, a estrada romana era a Via Arpia. Professor, por que crucificar 6 mil escravos numa estrada? Para servir de exemplo, porque aquela estrada era rota de escravos. Ao olharem aqueles escravos ali crucificados, seus corpos apodrecendo em cruzes, todos os escravos tinham noção do que aconteceria com qualquer pessoa que tentasse revoltar contra Roma. E ao crucificar, mais uma vez, 6 mil escravos ao longo de uma estrada, Roma estava mostrando ao mundo o que aconteceria com quem necessariamente tentasse contra o todo-poderoso, a toda poderosa Roma, né? Então, 2 cônsules foram mandados para combater uma única revolta de escravos. A gente sabe que a revolta de Espartaco é a mais famosa, virou série, virou filme, etc., né? Livro, etc., mas existiram várias, dezenas de outras revoltas de escravos e também guerras civis. Ou seja, a Roma entrou em um estado de instabilidade política muito grande. E nesse momento de estado de instabilidade, fome, corrupção, elevação do custo de vida, guerras civis, revolta de escravo, os senadores romanos não tiveram outra saída, ao nomear os triunviratos. Eram agora 3 grandes generais que passavam a administrar e liderar o exército romano para defender Roma das guerras e das revoltas. A gente vai entrar agora, daqui a pouquinho, no primeiro triunvirato. Mas diz aí para mim, alguém tem alguma dúvida nessa crise de Roma? Professor, eu só queria saber por que eles usavam a crucificação como punição. Uhum. Legal. A crucificação é uma morte persa. Os persas não existem mais. Na verdade, quem existe agora, nesse momento, lá em Roma, são os partos. A crucificação era uma morte típica dos persas e é uma morte dolorosa e horrível, né? E os romanos, quando lutaram com os persas, aprenderam a usar a morte pela crucificação, porque era uma morte dolorosa e que, ao mesmo tempo, servia de exemplo, porque o corpo do crucificado fica exposto. Ele fica ali, sendo comido pelos bichos, animais, até virar ossos nas cruzes, né? Então, a morte por crucificação era uma morte persa. Foram os persas que inventaram essa morte, né? Houve alguma maneira como a peste negra, alguma epidemia ou pandemia na época? Muitas, nossa, Roma sofreu em vários momentos com epidemias de tifo, peste, né, cólera. Roma sofreu vários momentos com epidemias. A gente vai chegar e falar em algumas delas já, quando falar dos triunviratos. Da epidemia de tifo, principalmente, eu vou falar daqui a pouquinho. Tudo bem? Dúvidas, galera? Perguntas? Tá bom. Beleza, podemos continuar? E as pessoas que romanas, tipo judeus, como eles eram tratados na época? Como que era a vida deles? Beleza. Os judeus da província de Belém da Judéia, eles eram muito bem tratados porque eles preferiram, ao invés de enfrentar Roma, se aliar a Roma. É claro que tinha um grupo de judeus que não gostava da ideia de serem dominados por Roma. Mas por se aliarem a Roma, os judeus acabaram sendo, digamos assim, protegidos do Império Romano. A própria província de Belém da Judéia, onde nasceu Cristo, né? Cristo, lembrando, ele é um judeu. Ele nasceu na província da Belém da Judéia e ele era um judeu. Então, a própria província de Belém da Judéia era protegida pelos romanos. O governador da província, quando Cristo foi julgado, era Pôncio Pilatos. E Pôncio Pilatos, né, como símbolo do Império Romano daquela província, era a autoridade maior de Roma. E os judeus tinham liberdade, certa liberdade de culto religioso e liberdade econômica também, de uma vez que preferiram se aliar a Roma do que enfrentar Roma. Mas a gente vai falar de Cristo já já. Eu achei que não tinha essa estabilidade para eles, porque, sei lá, na televisão, novela, mostra que eles eram totalmente tratados como um qualquer, não tinham direitos, não tinham recursos.
Ao longo da história do povo hebreu, o povo hebreu foi perseguido por vários povos, né? Os romanos tiveram um momento que perseguiram o povo hebreu, inclusive a destruição do templo de Jerusalém foi por os romanos, né? Então houve momentos que os romanos perseguiram os hebreus, houve momentos que os romanos protegeram os hebreus, depois os árabes muçulmanos vão proteger os hebreus. Então os hebreus eles vão se dispersar pelo mundo. Então a isso chamamos de diáspora, né? Diáspora. E o povo hebreu, que são os judeus, né? São os judeus, eles são dispersos pelo mundo. Foram perseguidos, escravizados pelos egípcios, foram perseguidos, escravizados pelos babilônicos, né? O cativeiro da Babilônia foi um exemplo disso. Então, em alguns momentos da história, eles foram perseguidos, e em outros momentos eles foram protegidos pelos povos que outrora os perseguiam, né? É sempre aquela questão, né? É saber lidar com a política, né? Quando eles souberam lidar com a política, eles não foram perseguidos, mas quando, né, não souberam, era tiro, porrada e bomba mesmo, né? Verdade. Eu sempre me perguntei por que será que os judeus a maioria deles morava na Europa, igual na Alemanha, na época da Alemanha nazista. Aí eu pensei, será por que eles moravam e não existe Israel? Na verdade, o povo hebreu ele tem origem na Mesopotâmia, na região de Ur, né? E aí o povo hebreu, a partir de Abrão ou Abraão, recebeu os desígnios de Deus, a promessa de Deus de uma terra prometida, que é Canaã, né? Na Bíblia aparece como Canaã, e seria Israel, onde hoje é o Estado de Israel, né? E aí o povo hebreu passou ali no deserto, perambulando, 40 anos, se eu não me engano, foi parar lá na região onde hoje é Israel. Enfrentou filisteus, cananeus, etc., né? Houve conflitos, acabou sendo perseguido pelos romanos, fugiram da região, se dispersaram pelo mundo. É por isso que, por exemplo, quando Hitler ascende ao poder, a Polônia era a região da Europa com o maior número de judeus. E não à toa, Hitler queria invadir a Polônia, né? Mas, enfim, e os judeus foram lançados nos campos de concentração, né? 6 milhões de judeus nos campos de concentração, acaba a Segunda Guerra Mundial, e aí a Organização das Nações Unidas resolve criar o Estado de Israel. E aí os judeus, através do chamado movimento sionista, puderam voltar para a sua terra sagrada, a terra prometida, Canaã. Né? Tudo bem? Sim. Aí eu não sei se eu saí do foco da matéria. Não, tá mais ou menos no mesmo ritmo. Depois, se você puder deixar uns filmes, indicação de filmes para a gente poder ver. Sim, né? Sobre Roma. Sobre a Guerra de Espartanos também. Spartacus tem uma série muito legal. Não sei se tem Netflix, mas sobre Roma tem Ben-Hur. Ben-Hur é um clássico, tem disponível no YouTube. No YouTube não, na Netflix, Ben-Hur, tá? Se eu não me engano, tem Netflix, Ben-Hur. É um filmaço sobre Roma. Tudo bem? Vamos continuar então, tá? Próximo tópico aqui é a gente analisar, propriamente dito, os triunviratos. E o que foram os triunviratos? Naquele meio caos e desordem, o Senado romano elegeu uma espécie de um terceiro cônsul. Eram dois, só lembrando, eram dois cônsules que presidiam o Senado, comandavam o exército, e agora não, agora passaram a ser 3 cônsules com o título, o cargo de triunvirato. O primeiro triunvirato foi formado em 60 a.C., formado por Pompeu, o Grande, né, Crasso e Júlio César. Pompeu, Júlio César, Marco Licínio Crasso. Eram os 3 cônsules. Pompeu ficou guardando a capital Roma, Júlio César foi combater os gauleses e Marco Lício Crasso, que era o homem mais poderoso e rico de Roma, foi para combater os partos, os persas, nos limites do Oriente lá de Roma. Crasso, portanto, era o cara que era das galáxias, né? Ele é o homem mais poderoso de Roma em termos de finanças, ele era o homem mais rico de Roma. E ele foi para o Oriente, onde hoje é o Planalto do Irã, enfrentar os partos, e acabou sendo massacrado. Ele foi para lá com 50 mil homens, 4 legiões, e ele cometeu o que ficou conhecido na história como erro crasso. Não sei se vocês já ouviram essa expressão. Nossa, que erro crasso! O que é um erro crasso? Um erro crasso é um erro idiota, um erro infantil, né? Ele cometeu o seguinte erro: lutar contra os partos, confiando demasiadamente na sua superioridade numérica, e lutou de costas contra um desfiladeiro. E aí o seu exército inteiro foi massacrado, inclusive ele, em 53 a.C., acabou morrendo em batalha. E pronto, um morreu. Sobrou quem, professor? Sobrou Júlio César e sobrou Pompeu.
O Júlio César e o Pompeu, eles eram amigos. Desde a tenra infância, eles eram muito amigos. Inclusive, o Pompeu casou-se com a filha de Júlio César, Júlia Cesarina. Olha o nome da menina, né? O Pompeu era casado com Júlia Cesarina. E ela ficou grávida. E a gravidez dela foi uma gravidez de risco. Para vocês terem uma ideia, ela passou quase 8 horas em trabalho de parto para tentar colocar para fora a criança, e ela não conseguia. As mulheres da Roma Antiga que realizavam os partos eram as obstetrizes, daí um ramo da medicina chamado de obstetria, né? Então, as obstetrizes, que eram as mulheres da Roma Antiga que faziam os partos, eram as parteiras, elas passaram mais de 8 horas tentando o parto normal. Como não conseguiram, foram até Pompeu e deram um dilema a Pompeu. Pompeu, só há um caminho. Ou abrimos o ventre de Júlia e retiramos a criança, ou morrerá a criança e morrerá Júlia. E era um procedimento excepcionalmente invasivo, era um corte abdominal, transversal, isso significaria que dificilmente, quase que impossível, Júlia não sobreviveria, né? E a criança talvez poderia ser salva. O Pompeu, ele aceitou, ele tomou a decisão de abrir o ventre de Júlia. Júlia teve um corte abdominal muito profundo, eles tiraram a criança, mas Júlia morreu. E a criança também morreria algumas horas depois. E com a morte da filha de Júlio César, por uma autorização de Pompeu, a amizade entre os dois ficou extremamente desgastada. Júlio César estava em campanha militar na Gália, onde hoje é aproximadamente a França, mais ou menos naquela região ali, contra os gauleses, combatendo os gauleses. Júlio César nem pôde enterrar a própria filha, entende? E aí a amizade entre os dois ficou relativamente abalada. O Pompeu, em Roma, era um homem muito ambicioso. Ele deu um golpe de Estado, tomou Roma, prendeu os senadores e mandou um ultimato para Júlio César, que estava enfrentando os gauleses. Júlio César, volte para Roma, entregue o seu exército e eu pouparei a sua vida. Era tipicamente um golpe de Estado. Pompeu tentava se tornar cônsul único. Júlio César, cara, deu sangue no olho, faca no dente. O cara venceu os gauleses, reuniu os poucos sobreviventes do exército de Crasso, contratou mercenários gauleses para lutar ao lado do seu exército e marchou com um exército poderosíssimo para Roma. Pompeu, com o cu na mão, que não passava nem fiozinho de cabelo com graxa, deu linha na pipa, fugiu para o Egito. E Júlio César perseguiu Pompeu até o Egito, onde finalmente o encontrou na Batalha de Fársalo, em 48 a.C., e foi um massacre. Para muitos historiadores, até hoje, uma das maiores batalhas da antiguidade. E aí Júlio César venceu Pompeu. Júlio César volta para Roma e é aclamado como o herói de Roma. Primeiro venceu os gauleses, depois venceu o golpista, o ditador. E aí Júlio César ele é aclamado como cônsul vitalício, dictatore de Roma, o protetor de Roma. E Júlio César, ele até que fez um governo relativamente hábil. Ele anistiou os inimigos, ele fez reformas administrativas públicas, ele atendeu as demandas sociais, ele distribuiu terras, que eram aqueles planos lá dos irmãos Gracos, ele distribuiu terra, e ao começar a distribuir as terras conquistadas por ele, por Roma, ele criou os inimigos, que eram a elite patrícia. E a elite patrícia, principalmente composta do Senado romano, conspirou contra Júlio César. E no dia 15 de março de 44 a.C., Júlio César seria assassinado. Foi chamado às pressas no Capitólio, no Senado romano, para uma reunião com o Senado. Aos pés das escadarias do Capitólio, ele teria dispensado a sua guarda pessoal e teria dito a famosa frase: enfrentarei meus inimigos, as aves de rapina, sozinho. Subiu até as escadas do Capitólio. Ao entrar no Capitólio, encontrou seu sobrinho, Brutus, sobrinho e filho adotivo. Abraçou o sobrinho e, nesse momento, o sobrinho teria esfaqueado pelas costas. Outros senadores também saíram de trás das pilastras e foram 23 apunhaladas contra o então Júlio César, que ainda, repito, não é imperador, tá? Ele é tão somente cônsul vitalício, ele é tão somente ditador de Roma. E aí, essa conspiração de Marco Júlio Brutus, o então sobrinho e filho adotivo de César, né, e o Senado romano, desencadeou em um verdadeiro massacre, porque a guarda pessoal de Júlio César e o exército de Júlio César quis vingança. E aí eles varreram Roma da corrupção naquele momento. E assumiram, claro, né, entregaram o governo ao sobrinho de Júlio César, Octávio. Mas já a gente chega nessa parte aí.
O fato é que aquela famosa frase, até tu, Brutus, nunca foi dita por Júlio César. Ela é uma peça de Shakespeare, tá, gente? A galera acha que Júlio César disse mesmo essa frase, até tu, Brutus, até tu me traz, né? Mas essa frase é originalmente de uma peça de William Shakespeare. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Vou colocar algumas anotações aqui para vocês acompanhar o primeiro triunvirato, né? O Pompeu ficou guardando Roma capital, né? A capital, Roma. O Júlio César, ficou responsável por guardar e combater os gauleses, enfrentar os gauleses na região da Gália, e Marco Lício Crasso, o homem mais rico de Roma, Crasso, vai enfrentar os partos no Oriente. É assim que mais ou menos ficou organizado o primeiro triunvirato, né? Acabou que Pompeu morre nos campos de batalha, tá? Crasso. Aqui, só um pouquinho, pessoal. Crasso morre combatendo os partos. Pompeu deu o golpe de Estado para tentar tomar o poder de Roma, deu o golpe de Estado e tomou o poder de Roma. E Júlio César é o cara que vai livrar a Roma do golpista, né? Júlio César vence Pompeu e torna-se o Salvatore de Roma. O Salvatore de Roma, né? Basicamente foi isso que aconteceu no primeiro triunvirato. Ou seja, professor, na tentativa de dividir o poder entre três grandes generais, acabou que eles se enfrentaram entre si, eles lutaram entre si, no fim, exatamente. Acabou que eles entraram em conflito entre si. Tudo bem, pessoal? Todo mundo entendeu o primeiro triunvirato? Dúvidas? Perguntas? Professor, depois de quanto tempo da derrota de Pompeu, Júlio César foi assassinado? César foi assassinado em 44 a.C. Então, 60 para 44 dá aí 60, 40, 50, 60, 30 e poucos anos, né? 34 anos, né? É isso? Acho que é isso. 24, acho que é 24, sei lá. O Matheus fala de matemática. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Perguntas? Tranquilos? Podemos ir para o próximo triunvirato? E a Cleópatra, professor? Ah, sim, boa pergunta, né? O Júlio César aproveitou-se que estava lá no Egito, né? E teve um casinho com Cleópatra. Ele na verdade, não teve só um casinho com Cleópatra, não. Ele teve um filho com ela, Cesarion. Cesarion que se tornaria o último faraó do Egito, da dinastia ptolomeica. O que estava acontecendo no Egito quando Júlio César chegou lá para enfrentar o Pompeu? Cleópatra estava disputando o poder com seu irmão Ptolomeu. E aí Júlio César, é claro, escolheu Cleópatra. Não porque ela era bonita, porque Cleópatra não era bonita, tá? Há uma ideia equivocada de que Cleópatra era a mulher mais linda de toda. Cleópatra era exótica, mas não era bonita. E o Júlio César teve um caso com ela e teve um filho com ela, Cesarion. Isso tornaria o último grande da dinastia ptolomeica, o último grande faraó da dinastia ptolomeica, né? Mas isso aí a gente vai voltar a falar depois também, tá? Tudo bem, pessoal? Perguntas? Dúvidas? Foi a primeira Cleópatra que teve? Essa é a primeira Cleópatra, exatamente. A única que podia pintar as unhas de vermelho, a que tomava banho em uma piscina de leite de cabra, era essa aí. Ok. Beleza? Continuando então, galera. E aí a gente vai para o segundo triunvirato. O segundo triunvirato foi nomeado em 44 a.C., nomeado entre Marco Antônio, Octávio e Lépido. Tudo bem? Quem eram esses caras, professor? Octávio era o herdeiro, sobrinho e filho adotivo do Júlio César. Então, o Octávio, ele herdou as legiões de Júlio César e herdou a capital Roma. E todas as terras que pertenciam a Júlio César passaram para Octávio. O Lépido, ele era um cara muito rico, muito poderoso de Roma, e ele era muito ambicioso. Ele, por exemplo, ele queria
necessariamente o respeito do Senado e o respeito militar, respeito que o Otávio tinha e ele não tinha. E aí, supostamente, na região da Sicília, que fica lá na botinha da Península Itálica, naquela ilha da Sicília, começou uma revolta de escravos. O Lépido convenceu o Senado romano a liberar para ele aproximadamente 4 legiões, aproximadamente 50 mil homens. E ele marchou com esses homens para a ilha da Sicília. E foi uma marcha terrível, porque ao longo do percurso, teve uma colega que perguntou agora há pouco mesmo, esses soldados enfrentaram uma terrível epidemia de tifo. A epidemia de tifo, né, ele causa, dentre uma digamos assim, sintomas da epidemia de tifo, é a caganeira braba, sabe? Aquela caganeira diarreia e noite-reia, você cagar dia e noite. E o problema da caganeira é principalmente, né, a desidratação. Então, os soldados foram morrendo aos montes para ir e para voltar. Quando chegaram na ilha da Sicília, era uma revolta de 2, 3 e ela já tinha sido sufocada. Ou seja, ele fez uma grande campanha militar em vão e que custou a vida de milhares de soldados romanos a custo de nada. Quando Lépido voltou para Roma, Otávio fez um discurso de 2 horas no Senado romano e descascou Lépido, acusando ele de ser um assassino. E aí o Senado romano votou e afastou Lépido. Inclusive, não só afastou ele do cargo de membro do triunvirato, como o exilou para longe de Roma. O Marco Antônio, né, estava lá no Egito. Ele ficou responsável por organizar o norte da África e o Egito. Aproveitou que estava por lá mesmo e também teve um relacionamento amoroso com Cleópatra. Ele teve 3 filhos com Cleópatra, tá? Marco Antônio teve 3 filhos com Cleópatra. E o Marco Antônio prometeu deixar para os filhos que ele teve com Cleópatra todas as terras do Egito. E ele chegou a redigir um testamento, prometendo deixar todas as terras do Egito para os seus filhos com Cleópatra. Quando essa notícia chegou até Roma, a Otávio fez mais um discurso inflamado no Senado romano, acusando Marco Antônio de orientalismo. O que é orientalismo, professor? O que é isso? Que crime é esse? Acusando o Marco Antônio de esquecer Roma, esquecer os deuses romanos e estar cultuando deuses orientais. Claro que Marco Antônio não estava fazendo isso, menos ainda cultuando os deuses do Egito. Marco Antônio tão somente havia prometido deixar todas as suas terras, as terras de Roma, no Egito, para os seus filhos com Cleópatra. E aí Otávio recebeu a autorização do Senado para marchar até o Egito para destituir Marco Antônio. Um exército poderosíssimo, quase 6 legiões, quase 60 mil homens. Ele marchou para o Egito. Marco Antônio e Cleópatra se despediram às pressas. Cleópatra foi para Alexandria esperar por Marco Antônio, enquanto Marco Antônio enfrentava Otávio, na famosa Batalha do Ácio, por volta de 31 a.C. E aí, curiosamente, antes do exército Marco Antônio ser derrotado pelo exército de Otávio, Marco Antônio deu linha na pipa, fugiu. E aí o exército ficou lá sendo massacrado. A notícia de que o exército Marco Antônio tinha sido derrotado chegou primeiro a Cleópatra. E aí Cleópatra, que amava Marco Antônio, ficou toda desesperada, enfiou o braço numa cesta de cobra naja, essa mesma cobra que foi apreendida por um traficante de animais aqui no Brasil recentemente, e a cobra foi lá e mordeu ela, e ela, né, agonizou até a morte. Conta-se que o Marco Antônio ainda chegou a tempo de ver a amada agonizando e tendo alucinações, e a viu morrer. E aí Marco Antônio pediu para que seu soldado, seu escravo, leal escudeiro, cravasse a espada em suas costas, e Marco Antônio cometeu suicídio. Então, tanto Cleópatra quanto Marco Antônio cometeu suicídio. Essa historinha, claro, é mais repleta de romance do que fatos históricos. Mas o fato é que Otávio venceu o traidor, venceu o cara acusado de orientalismo. Otávio volta para Roma e em 27 a.C., o Senado romano escolhe Otávio como César. Professor, mas César não era o nome do pai dele, Júlio César? Sim, César se tornaria um título de imperador de Roma. Terminava a República e começava o Império Romano. Então, em 27 a.C., o Senado proclama Otávio como César, como imperador de Roma. E aí começava a fase do Império Romano. Tudo bem, pessoal? Perguntas, dúvidas? Professor, o Otávio teve um caso com a Cleópatra. Certo? O Marco Antônio.
Então, a Cleópatra ela tinha quantos filhos? Que eu não sei se eu entendi, mas você falou que ela teve um caso antes, teve um filho. César, teve um filho com Júlio César e 3 filhos com Marco Antônio. E esses filhos dela? Então, eles se tornaram dinastias futuras dos Ptolomeus, né? Que a Cleópatra é da família ptolomeica, né? E depois que ela morre, Cesarion, que era o filho que ela teve com o Júlio César, passou a governar o Egito. Foi o último da dinastia ptolomeica. Tudo bem? Entendi, daí ele governou porque ele era mais velho. Egípcio? Não entendi, pessoal? Pode falar, Thaís. Ele governou porque ele era mais velho? Necessariamente porque ele era mais velho e também porque ele era o filho do grande Júlio César, né? E Otávio era o sobrinho, o filho de Júlio César também. Então, é claro que ele ia deixar, né, o cargo ali para Cesarion, né? E não para os filhos que Cleópatra teve com Marco Antônio, né? Tudo bem? Mas é daí que começou a surgir o governo a questão dos egípcios? Ou não? Então, dos egípcios? Como assim? Não entendi. É porque você dos filhos da Cleópatra. Aí eu não sei se tem a ver com o Egito ou se já tinha o governo no Egito, a questão do faraó. Não, faraós já existiam há muito tempo. As pirâmides já estavam construídas há mais de 4.000 anos. Porque a gente está no fim da civilização egípcia aqui, quando necessariamente a dinastia ptolomeica é uma das últimas dinastias de faraós do Egito, né? Tudo bem? Dúvidas, galera? Perguntas? Marco Antônio. Deixa eu copiar aqui alguns tópicos para vocês. Marco Antônio. A galera travou. Marco Antônio. Egito. E, claro, né, Otávio e Marco Antônio vão se enfrentar. Otávio e Marco Antônio. Marco Antônio. Batalha do Aço. E Otávio é aclamado em 27 a.C. como imperador de Roma, como César. Então, o cargo de César, né, vai se tornar um cargo de imperador, um título de imperador, na verdade. Na Alemanha, né, era a figura do Kaiser, o Kaiser. Na Rússia é o czar. A palavra Kaiser e czar deriva de César. César, imperador. Né? E César, só lembrando, era o sobrenome de Júlio César. Ok? E aí o segundo triunvirato termina necessariamente com a vitória de Otávio e Otávio sendo aclamado pelo Senado romano como imperador de Roma. Tudo bem? Podemos continuar, galera? Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de fazer alguma pergunta? Beleza? Faltam 3 slides. Não sei se vai dar tempo para a gente fechar essa nossa aula. Vamos tentar, né? E aí, Otávio, ele acumulou alguns títulos. Que títulos, professor? Títulos de Caesar ou título de César, tá? Além do título de Caesar, César, o título de príncipe, de primeiro cidadão, o título de Augusto, de divino, e o título de comandante supremo do exército romano, de comandante supremo do exército romano. Olha como ele acumulou títulos. Então ele se tornou Octávio Augusto César. Ele se tornou, e César, príncipe e Augusto eram títulos. César é um título de imperador,
Príncipe significa primeiro cidadão de Roma, e Augusto significa divino. Inclusive, moedas foram cunhadas com bustos de Otávio, dizendo salve César, ave César, tudo bem? Que depois Benito Mussolini vai adaptar para o Heil Hitler, né? A ave Mussolini, e o Adolf Hitler vai adaptar para o Heil Hitler, né? O Heil Hitler. Bom, e aí, professor, quais são as ações de Júlio César, de Otávio Augusto César, enquanto primeiro imperador de Roma? Ele vai criar a guarda pretoriana, a chamada guarda pessoal dos imperadores. A guarda pessoal dos imperadores. Era uma guarda extramilitar, dos melhores homens, dos mais bem treinados, dos mais capazes, dos homens responsáveis pela segurança do imperador e, é claro, para fazer o trabalho sujo do imperador. Em vários momentos, a guarda pretoriana vai assassinar a mando dos imperadores, vai fazer cometer verdadeiras barbáries a mando dos imperadores. E todo mundo queria ser um membro da guarda pretoriana, porque esses caras eram a elite da elite da elite do exército romano, eram os melhores, sabe? Era aquela galera, né, a nata do bolo do exército romano. Essa galera aí, para vocês terem uma ideia, o soldo era um soldo especial, não era um soldo baixo, era um soldo elevadíssimo. Eles usavam um uniforme especial, diferentemente do exército comum, que usava uma capa vermelha, eles usavam uma capa preta. Era a espécie de Ibope da época, sabe? A elite da elite do exército romano era a guarda pretoriana. E também ele instituiu a famosa Pax Romana. A Pax Romana, com a reorganização do território, com a divisão das fronteiras, e ao dividir muito bem as fronteiras, ele acabou pacificando as fronteiras. Além de pacificar as fronteiras, ele estabeleceu relações comerciais e amistosas com povos dentro e fora de Roma. Então, ele estabeleceu relações comerciais com povos vizinhos de Roma, e instituiu a famosa política panem et circense, a política do pão e circo, que basicamente significou em quê, professor, essa política? Basicamente significou em organização de jogos públicos, ou seja, diversão, e distribuição de trigo. Pão, distribuição de trigo. Com isso, ele vai sanar a fome e vai dar diversão ao povo. O objetivo final da política do pão e circo era controlar a insatisfação popular. Então, para o povo, o que ele fez? Ele organizou os jogos públicos, as corridas de biga, as lutas de gladiadores, e junto distribuiu pão, trigo ao povo. E, consequentemente, o povo com a barriga cheia e morrendo de rir, se divertindo, o povo não criticava o grande Otávio Augusto César. Então, essa medida, a política panem et circense, ajudou a consolidar a chamada Pax Romana, a paz romana. É o primeiro grande imperador de Roma e que vai governar de maneira muito habilidosa, conseguindo controlar a insatisfação popular e, inclusive, controlar a fome em Roma. Tudo bem, pessoal? Todo mundo entendeu o governo de Otávio? Professor, na parte romana, e os patrícios, como que ficavam com isso? Os patrícios estavam nesse bolo, na diversão, muitos deles recebendo terras, títulos, e claro, né, o Senado continuou existindo. Só que agora o Senado romano deve obediência ao imperador. Então, como o Otávio tinha uma boa relação com os senadores romanos, os senadores não conspiraram contra ele e ele também não fez grandes inimigos. Muito pelo contrário. Ele, digamos assim, que o Otávio soube como ninguém manipular e dominar os senadores romanos, os interesses do Senado romano. Dizem que Otávio não só conhecia os senadores romanos, como também, ao conversar com eles, sempre ele demonstrava uma preocupação pela família. Olá, como é que vai o seu filho? Como é que vai a sua sogra e tal? Quando você toca no parentesco do indivíduo, você demonstra uma preocupação com ele. E esse indivíduo, quando ele sente que você está preocupado com ele, automaticamente ele se desarma em qualquer momento de ataque contra você. E aí ele fala, caramba, você está preocupado comigo.
Então, a ideia de que Otávio estava preocupado com o Senado romano e preocupado com o indivíduo, o senador X e Y, dava a ele uma certa tranquilidade para governar. E ele não teve opositores, grandes opositores no Senado. Tudo bem? Diferentemente do pai, né, que acabou assassinado. Né? Beleza, pessoal? Dúvidas? E também para os patrícios era maravilhoso nas guerras, ver os... Eu esqueci agora o nome deles. Os plebeus nas guerras de gladiadores se matando. Também. Ver os escravos ali se matando era maravilhoso. Aquela elite patrícia ia ao delírio, né? Verdade. Aí era a questão do pão e circo. Pão e circo. Perfeito. Uhum. Que eles colocavam um monte de plebeu numa arena. Uhum. E aí eles soltavam leões. Tem até uma cena que mostra, mas é bem pesada a cena. Não eram só plebeus que eram colocados ali, não. A maior parte dos gladiadores eram escravos, né? Das conquistas militares. Mas também houveram muitos plebeus, sim. Tá? Tudo bem? Podemos continuar então, galera? E aí houveram outros imperadores. É claro que não dá tempo da gente falar de todos, né? E nem é o nosso objetivo, porque o nosso foco é os aspectos principais. Por exemplo, logo depois de Otávio, assumiu seu filho Tibério. Tibério, ele foi o cara, o imperador que viveu durante a morte de Cristo. Tibério governou entre 14 e 37 depois de Cristo. Em 33, Cristo foi crucificado, né? Então, foi no governo de Tibério que houve a crucificação de Cristo. E ele promoveu várias perseguições aos opositores políticos. E os opositores tinham mortes horrendas, como, por exemplo, a morte por esfolamento. O que é o esfolamento? Se você tira a pele da pessoa ainda ela viva. Deve ser uma dor horrorosa, sabe? Retirando a pele da pessoa com ela viva, deve ser uma morte horrenda, né? Depois tivemos Calígula entre 37 e 41 depois de Cristo. Ele que foi imperador aos 24 anos de idade, né? Teve relações incestuosas com a própria irmã Drusila, nomeou o próprio cavalo Incítatus como senador romano, construiu um bordel para que as esposas dos senadores pudessem se prostituir para arrecadar dinheiro para os cofres públicos de Roma. Depois tivemos Nero em 54 e 68 depois de Cristo, que matou a própria mãe Agripina, matou a esposa Pompeia a chutes e pontapés, incendiou Roma, e enquanto Roma ardia em chamas, ele tocava lira. E depois acusou os cristãos de serem os culpados da incêndio de Roma e crucificou milhares de cristãos e usou eles como tochas acesas para necessariamente servir de exemplo, né? Depois nós tivemos Cômodo por volta de 170, 171 até 192 depois de Cristo, que lutava nas arenas de gladiadores como se fosse um gladiador. Ele teve, curiosamente, 735 vitórias cravadas, tá? Ele venceu 735 vezes. Professor, como que ele vencia todas as vezes? Ele era o imperador de Roma, né? Claro, né? E ele acreditava que era Hércules. Inclusive, todas as vezes que ele entrava para lutar na arena, ele entrava com todo um ritual em homenagem a Hércules, né? Enfim. E aí, finalmente, né, no meio desse Império Romano, marcado pela violência, pela depravação, tá? O Império Romano marcado pelas mortes, pela escravidão, é nesse Império Romano que nasce JC, que não é o DJ da sua festa de 15 anos, é o nosso Jesus Cristo. Nasce Jesus Cristo dentro, né, do Império Romano. O Jesus Cristo será um marco divisor da história humana. Não à toa, a gente divide a história entre antes e depois de Cristo. O calendário cristão, ou o calendário gregoriano, o divisor de águas dele é o nascimento de Cristo. Então, quando Cristo nasce, deixamos a datação antes de Cristo e começamos ao depois de Cristo. Então, Cristo